No vídeo de hoje vamos falar da grande vitória da seleção brasileira ontem sobre a Colômbia. A bola de jogador. Fala, meus consagrados, meus queridos amigos, um salve a todos aqui. Sim, senhores, aqui quem vos fala sou o Rafa de Oliveira. Chegou, tá na hora da alegria. O Rafa de Oliveira tem notícias todo dia. Sim, senhores, muito obrigado a todos por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado a todos por estar acessando o meu canal. Por gentileza, vão lá, se inscrevam no meu canal, apertem o sininho de notificação. Vão lá, vejam os meus vídeos até o final, tá? Por favor, curtam, compartilhem, eu faço o que vocês quiserem. Lembrando a todos que o primeiro é o Flamengo, sempre o Flamengo é um gigante mundial. Primeiro é o Flamengo, segundo o Real Madrid, terceiro o Milan. O resto pra mim é historinha. Agora vamos ao ponto que realmente interessa. Vamos falar de quê? Da grande vitória da seleção brasileira em cima da Colômbia. Senhores, em cima da Colômbia, Sim, senhores. Ontem de noite, a seleção brasileira, hein? A nossa seleção brasileira. Brasil! Sim, senhores, logrou êxito em mais um embate contra a Colômbia. Senhores, esse jogo aconteceu aonde? Sim, senhores, na capital brasileira, em Brasília, vulgarmente conhecida como o quê? A capital brasileira dos corruptos, da corrupção brasileira. Assim, lá onde andam os políticos. De modo geral, os postulados corrupção lá no alto. É isso aí, senhores. Mas independente, vamos falar de futebol. Tá. Entendeu? Ontem o Brasil logrou êxito com uma vitória, sim, senhores, uma vitória muito pífia, uma vitória medonha, uma vitória ridícula. Ontem sobre a Colômbia. E detalhe, graças ao gol de quem? Do cria da paz e do Mengão, sim, senhores, do nosso querido Vinícius Júnior. Sim, o melhor jogador do mundo, sim, senhores, o nosso Vinícius Júnior, nossa máquina, nossa besta humana. Ele foi lá e deu um tira, um bate de fora da área. Sim, deu uma desviada, sim, mas jogador bom é isso. Tem que contar com a sorte. Não é só ser o melhor jogador do mundo, também de vez em quando tem que tocar com uma pitadinha de sorte, né, senhores? Tem que ter essa pitada de sorte. E nesse jogo, sim, ele desequilibrou, não jogou aquela bola toda, não foi aquele pão doce, docinho, não, mas ele que fez o gol da vitória. E detalhe, aos 52 do segundo tempo, lá no final, é verdade, senhores. E detalhe, né, já sabia o que eu falei para vocês. Quem ia fazer o gol vai ser do Mengão, só que não é do Mengão. Cria do Mengão, ou seja, é a mesma coisa, entendeu? É como se fosse a mesma coisa. Lembrando a todos que no jogo tinha mais de 60.000 torcedores, e até os 52 do segundo tempo eles estavam assim, ó. Todo mundo com cara de trouxa. Sim, porque o futebol apresentado lá na Arena Corrupção, lá na Arena de Brasília, era muito pífio, era péssimo, era horroroso, não valia a pena pagar aquela dinheirama de dinheiro em real, não valia a pena pagar para assistir esse futebol aí da seleção muito ruim. Sim, senhores, o Brasil passou um sufoco danado. Primeiro começou ganhando, depois passou um sufoco, sofreu um empate. Depois do empate, a Colômbia ainda jogou melhor do que o Brasil. O Brasil só veio jogar melhor mesmo no final do jogo, aquele pura futebol, pressão. Sim, porque estava perdendo, né? Estava sendo humilhado. Um empate em casa contra a Colômbia, pô, com todo respeito à Colômbia, mas, pô, se ainda fosse uma competição de plantinhos de coca, mas futebol, Brasil e Colômbia, pelo amor de Deus, não entra nessa não, Colômbia, que é furada pra vocês. Aqui não é plantio de coca não, que é futebol, entendeu? Vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo, entendeu, senhores? É isso aí, entendeu? Graças a Deus o Brasil logrou êxito e conseguiu vencer a Colômbia, mesmo que fosse ao finalzinho. Mas foi com gol dos crias aí do Flamengo, mais um Vinícius Júnior, sim, milhões. Se ele for vendido para qualquer lugar, o Flamengo ganha um dinheiro. Outra coisa, se o Flamengo quiser, o Flamengo compra ele de novo, porque o Flamengo banca. Entendeu, senhores? Agora nós vamos falar de que isso. Senhores, vamos falar da lesão do Gerson. Senhores, a maldição
emoção da seleção voltou. Sim, senhores, toda vez que um dos grandes nomes dos jogadores do Flamengo vão para a seleção, eles voltam machucados e lesionados. Olha o Pedro, quase um ano parado. É, senhores, o Flamengo, e detalhe, é salários milionários. A CBF não banca com nada. Com o Pedro, o Flamengo ainda pegou uma farpelinha ainda, uma farpelinha, uma migalhas, entendeu? Que eles deram. Ou seja, e agora, o que que vão fazer? Vão pagar um dinheirinho também no salário do Gerson? O Gerson ganha bem. É sempre na seleção, não sei o que que acontece lá, parece que enterraram um boneco voodoo lá na CBF com a camisa do Flamengo. Não, por favor. É, senhores, isso não pode acontecer, entendeu? O Gerson tem que voltar logo e tem que voltar, porque a gente precisa muito dele aí ao longo do campeonato, todos os campeonatos que o Flamengo vai jogar e vai lograr êxito, sem dúvida nenhuma, em todos os campeonatos. Entendeu? O Wesley jogou muito bem. E detalhe, eu vou falar pelo amor de Deus. Alô? O Léo Ortiz tem que ser titular disso aí, cara. Não dá não, pelo amor de Deus. Vocês viram a medonhice que fizeram lá? Entendeu? Volta, Léo Ortiz, pelo amor de Deus! Entendeu, senhores? Ó, estamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos, tá? Os senhores aí por essa maciça audiência. São vocês que fazem esse canal estourar para o mundo, sim. Muito obrigado a todos. Vão lá no meu canal, entrem, se inscrevam, assistam o vídeo até o final para que esse negócio de ver 10 segundos e ir embora, 20, até o final, tá bom, senhores? Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Primeiro é o Flamengo, sempre. Primeiro é o Flamengo, segundo o Real Madrid, terceiro o Milan, aqui, ó. É o maior do mundo, pô. Fiquem todos com Deus. Só vitória. Uma bola de jogador, bola, dando risadinha, alegria não enrola. Rola bola de jogador, rola bola, com risadinho, o sempre decola.